Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas já tem um tempo que eu não gravo vídeo para essa plataforma. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo especial. Todos os vídeos são especiais, mas esse tem um significado diferente. Eu estou há algumas horas, no que eu chamo de acampa dentro, estudando a palavra, lendo. A minha filha foi ontem para uma programação da igreja que se chama Acampa Dentro. E na hora que eu comecei a estudar a palavra ontem à tarde, o Espírito Santo ministrou no meu coração, é o nosso Acampa Dentro. Eu comecei a estudar, era 1 hora, quando era 1 hora da manhã, eu me dei conta do tempo que eu já estava ali, imersa naqueles estudos e tudo mais. E essa manhã, na hora que eu estava tomando café, eu estava vendo um vídeo da Rafa, que é esse vídeo aqui. Há um propósito maior no lugar onde você está. E aquilo ali me chamou a atenção. E eu assistindo aquele vídeo, ela falando sobre a experiência dela, e eu comecei a lembrar do meu processo. Logo que o Senhor me mudou de cidade, ele me trouxe para onde eu moro hoje, e eu nem sou muito chegada nesse lugar, e eu sempre ficava reclamando, Tipo assim, eu nem gosto daqui, eu não tenho amigos, o que eu vim fazer aqui? Eu morava na beira da praia e não pagava aluguel agora. Enfim, várias reclamações, Tinham várias reclamações. E o vídeo da Rafa me fez perceber que há um propósito maior no lugar onde a gente está. E eu comecei a observar qual é o propósito de estar aqui. Eu estou numa preparação. É nessa cidade que eu faço seminário, é nessa cidade que eu congrego, numa igreja, é nessa cidade que eu aprendo, que eu conheço pessoas. Então existe um propósito maior em estar aqui. E ontem, quando eu estava estudando a palavra do Senhor, ele colocou uma mensagem no meu coração e eu comecei a perceber, E é essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Existe algo muito importante em ser chamado por Deus. Você vai entender. Essa mensagem que eu quero compartilhar com você, ela tá no livro de Mateus, no capítulo 13. Ela começa no verso 10. Os discípulos perguntaram para Jesus por que Jesus falava com as pessoas por parábolas. Eu vou falando e eu vou fazendo uma referência no livro para você poder entender onde que tá as coisas que eu tô falando. Lá no verso 10, os discípulos vão perguntar para Jesus por que ele fala com as pessoas por parábolas. Primeiramente, o que é uma parábola, Parábola é uma narrativa alegórica, é uma narrativa com metáforas, exemplos, comparações, analogias. E Jesus fazia muito isso. Só que o que a gente não pode esquecer é que dentro das parábolas existem verdades ali dentro. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava com as pessoas por parábolas, Jesus responde para eles assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quem que eram os discípulos? Discípulos eram pessoas comuns como eu e você. Discípulos eram empresários, funcionário público, ladrão, porque eram os pescadores, cobrador de impostos, ladrão, que é Judas. Pessoas comuns como eu e você. Pessoas como tem hoje. Hoje tem os empresários, funcionário público, tem ladrão, normal. Igualzinho era antes. Mas o que que junta essas pessoas? O que que faz essas pessoas tão iguais? Pessoas tão diferentes, o que que as torna tão iguais? O chamado as torna tão iguais. Jesus ter escolhido elas as torna tão iguais. E presta bastante atenção. Você vai entender o que eu quero dizer pra gente nos dias de hoje. Por que essa palavra me chamou tanta atenção?
toda vez que Jesus olhava para alguém e falava assim, segue-me, a pessoa largava tudo para poder seguir Jesus. Largava empresa, largava trabalho, largava tudo e ia atrás dele. Atrás de segui-lo, atrás de aprender com ele, atrás de estar com ele. E todos aqueles a quem Jesus escolheu e chamou, é dado a conhecer o reino dos céus. Mas aos outros não é dado. E por que não é dado? Vamos lá. Se você olhar o verso 12, vai dizer o seguinte. Por que não é dado? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Tá lá em Isaías 6:9. Aí você pergunta assim, mas por quê? Pergunta aí na sua casa, mas por quê? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Está diferente dos dias de hoje? Não está diferente dos dias de hoje. E eu quero trazer para você a percepção e a grandeza de você ser chamado por Jesus, de eu ter sido chamada, de você ser escolhido, escolhida e eu ser escolhida. Isso é incrível. Porque no meio de tantas pessoas, de uma multidão inteira, Ele me escolheu, Ele te escolheu. No meio de uma multidão inteira, o seu coração compreendeu a mensagem e escolheu segui-lo. O meu coração compreendeu a mensagem, se rendeu e escolheu segui-lo. E isso é incrível, isso é maravilhoso. E a nós é dado a conhecer o reino dos céus. E a gente tem uma responsabilidade com isso. Passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu e aprende todos os dias. Passar para as pessoas quem é Jesus. Mostrar para essas pessoas quem é Jesus. E tem algo muito importante que continua sendo dito por Jesus no verso 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Os nossos ouvidos e os nossos olhos são bem-aventurados. Só que tem algo também muito importante que ele alerta no 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Deus veio para a terra, andou no meio dos homens, ensinou, comeu junto com eles, esteve junto com eles. E quando ele fala isso, ele está falando que muitos profetas lá atrás, muitos justos lá atrás, queriam ter tido essa mesma oportunidade e não tiveram. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais de Jesus e passar para outras pessoas aquilo que o Mestre passa para a gente. Isso é muito incrível. E a gente pode achar assim, não, mas eu aceitei Jesus, eu escolhi. Lá em João 16, se eu não me engano, diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Eu fui escolhida. Você foi escolhido e escolhida. E isso é incrível. E a nós que somos escolhidos, que somos chamados, é dado a nós a conhecer o reino dos céus.
E a gente tem a responsabilidade de passar essa verdade para outras pessoas. Então eu entendi que eu estou aqui nessa cidade sendo preparada por Jesus, adquirindo conhecimento, entendimento, amadurecendo, ganhando corpo, né, de igreja. Existe uma responsabilidade muito grande aonde você está. Você está onde você está por algo muito maior. Você foi chamado. Você foi escolhido e escolhida. E isso é muito incrível. Recebe essa palavra. Assume essa responsabilidade que Jesus está colocando nas suas mãos. É um privilégio muito grande. Porque no meio de uma multidão, cara, no meio de uma multidão a gente foi escolhido por Jesus. No meio de uma multidão. E agora a gente precisa continuar aquilo que o Senhor começou. Já está tudo pronto. A gente só precisa chamar outras pessoas, acordar outras ovelhas, fazer com que quem está lá fora compreenda quem é o Senhor. A gente tem uma responsabilidade muito grande porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Amém? Bom dia.